cantando assim: aleluia, o seu amor me faz cantar. Se você puder, juntar com as palmas, vai ficar ainda mais bonito para o Senhor, porque é para Ele que nós cantamos, por causa do amor dele. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cegado, Ele me conduz. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua vontade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Olá, meus irmãos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que grande privilégio estar aqui com você nesse tempo de culto nos lares e poder, por mais uma oportunidade, refletir sobre assuntos importantes para a nossa caminhada cristã. Ao se preparar para poder assistir esse vídeo, meditar também sobre as verdades que aqui nós abordamos, orar pelos motivos que são compartilhados, possivelmente também orar por alguns motivos pessoais que porventura você tenha. Tudo isso, meu irmão, certamente produz edificação para as nossas vidas e nos faz exercer um cuidado mútuo ao interceder pela vida de nossos irmãos. Então, louvado seja o nosso Deus por nos proporcionar isso e nos permitir vivenciar isso nesse tempo aqui que nós temos. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro Santificação Profunda, esse livro aqui, o qual nós já temos estudado durante algumas semanas. Nesse período, nós temos sido relembrados sobre algumas verdades bíblicas, né? Sobre a verdade bíblica, por exemplo, da nossa união com Cristo, que nos acolheu, nos justificou, nos dando uma nova vida com Ele. E também fomos relembrados sobre como nós precisamos constantemente nos aprofundar nas verdades do Evangelho. As Escrituras nos apresentam diversos instrumentos que nós devemos usar para nos exercitar na santificação, de forma a exercitarmos a santificação profunda, né? que é o tema aqui desse tempo que nós temos estudado. Né? No entanto, o autor apresenta nesse capítulo 8 dois desses instrumentos que nós iremos olhar mais especificamente nesse tempo aqui. E para falar sobre essas duas
práticas, ele usa algo básico, né? Algo muito comum, sem a qual nem eu nem você nós conseguimos viver. Ele apresenta aqui a metáfora da respiração, que é o título desse capítulo 8 que nós iremos ver no dia de hoje. Eu e você, meus irmãos, nós não conseguimos viver sem respirar, né? É algo necessário para as nossas vidas. O nosso corpo, ele, em condições normais, ele executa essa função básica de forma automática, sem que muitas vezes nós nos demos conta do que nós estamos fazendo, né? De tão básico que respirar é. E é interessante pensar que, apesar de básico, de nosso organismo exercitar essa atividade automaticamente, apesar de ser básica, ela é uma atividade vital para nos mantermos vivos, né? Respirar, em sua essência, ela consiste no movimento de inspirar e expirar. Então, nós inspiramos, inserindo ar em nossos pulmões, e posteriormente nós expiramos, expelindo então o ar de nossos pulmões, né? Considerando a metáfora proposta pelo autor, ler a Bíblia é inspirar e orar é expirar. Ações básicas para a nossa vida e também para a piedade. No primeiro momento, nós vamos refletir sobre inspirar, que trata de ler a Bíblia. E é importante dizer que a Bíblia, ela não é um livro qualquer. A Bíblia ela é um livro vital para a nossa vida cristã, algo que nós não conseguimos viver sem, né? Ela é a palavra de Deus e ela é o nosso direcionamento enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Então é importante considerar e ter claro em nossas mentes que a Bíblia ela é a fonte para nós permanecermos fortes e nós crescermos em Cristo, né? Ela é um instrumento que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos então conhecer ali a sua vontade, os seus desígnios, aquilo que é possível conhecer dele durante o tempo que nós ainda estivermos aqui nesse mundo, aquilo que é possível então se encontrar, que é possível conhecer do nosso Senhor, nós encontramos ali nas Escrituras e nos dá ali um direcionamento, nos dá ali tudo aquilo que nós precisamos para viver e também para viver de forma piedosa. É importante nós considerarmos também, ter em nossa mente, que a Bíblia ela não é algo a mais para a nossa vida, né? Pelo contrário, ela não é algo que por si só, sem as Escrituras, por exemplo, nós conseguiríamos viver de forma ordenada ou com bom andamento. Pelo contrário, a Bíblia ela é extremamente necessária para que nós consigamos viver de forma ordenada e com bom andamento. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que sem as Escrituras nós vivemos como quem não consegue enxergar um palmo à sua frente, porque ela é sim o guia, o nosso direcionamento para uma vida cristã. Você pode perceber que a sociedade, de maneira geral, que não crê nos princípios bíblicos e não usa os princípios pelos quais nós norteamos as nossas vidas, nós conseguimos ver cada vez mais a escalada num sentido contrário, com abominações, com coisas que ferem a vida como um todo e que não mostram conexão com aquilo que é princípio do nosso Criador. Então, a Bíblia, ela não é algo a mais em nossas vidas, mas ela é sim o direcionamento central das nossas vidas. Nós podemos dizer também que a Bíblia ela é vital em nossas vidas, no sentido de que ela nos molda,
nos direciona e de fato nos traz vida, né? O Senhor Jesus falou um pouco sobre isso no texto de João, no capítulo 17, no versículo 17, quando o Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus nos disse então que nós precisamos da palavra de Deus, que é a verdade, para que nós vivamos uma vida correta, para que nós vivamos uma vida de acordo com a sua vontade e seus preceitos, e para que a santificação que é necessária para a vida cristã, ela aconteça em nossas vidas. Um outro ponto importante que nós devemos considerar sobre a Bíblia, né, é que ela reconstrói a imagem correta de nós mesmos, né? Se nós formos pensar numa pessoa, por exemplo, que não foi alcançada pelo Senhor e não tem a Bíblia como um direcionamento para a sua vida, é bem comum encontrar pessoas assim, que vivem uma vida sem objetivo, né? Onde talvez o seu principal objetivo é ter coisas, adquirir coisas, ou ainda se sobrepor sobre outras pessoas por intermédio de construir um nome, de construir uma fama, de ter algo que é vazio por si só, né? E a Bíblia ela nos coloca então num panorama correto quando ela diz que nós não estamos aqui para construir um nome para nós mesmos, mas sim nós fomos colocados aqui para propagar a reputação e honra do nosso Deus. Nós também podemos nós podemos ver que existem pessoas que, sem as Escrituras, né, sem conhecer o nosso Senhor, podem continuamente buscar sem achar satisfação em coisas que não têm a capacidade de prover isso, né? De prover a capacidade, de prover a satisfação. Por exemplo, não é incomum encontrar pessoas que procuram satisfação no seu trabalho, por exemplo. Então, por isso, elas trabalham de maneira desregrada, muitas vezes negligenciando família, muitas vezes negligenciando saúde, negligenciando aspectos importantes da vida, tendendo a achar que no trabalho, ou no filho, ou em qualquer outra coisa, ela vai encontrar a satisfação que o seu coração assim anseia, né? Quando, na verdade, a Bíblia nos diz que nós só somos plenamente satisfeitos em Deus, né? Nada dessas coisas, no trabalho, o filho ou qualquer outra coisa, ela pode nos trazer a satisfação plena. A satisfação plena a gente só encontra no Senhor. Então a Bíblia ela reconstrói também a imagem incorreta que nós temos de nós mesmos, né? Um outro ponto importante que o autor aborda, e eu quero pontuar isso aqui com você, é que a Bíblia ela também não somente nos corrige essa percepção equivocada que nós temos de nós mesmos, mas também nós precisamos da Bíblia porque não apenas temos um conceito errado em nossa mente, mas também porque estamos vazios em nossa alma, né? Então, não apenas porque temos percepções erradas de nós mesmos, mas porque sem o Senhor e sem a sua palavra, nós estamos vazios em nossas almas. Então, perceba que buscar satisfação em outras coisas, buscar satisfação em coisas desse mundo, tudo isso é um anseio por cobrir um vazio que existe no coração e que sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, sem o nosso Senhor, isso jamais vai ser plenamente satisfeito, né? Então, a Bíblia, meus irmãos, ela é diferente de outros livros porque o autor da Bíblia é Deus. E Ele sabe exatamente o que nós precisamos, o que vai nutrir os nossos corações, o que vai preencher o vazio que existe em nossas almas, né?
Contudo, meus irmãos, muitos de nós, eles não lidam com a Bíblia não como uma fonte de oxigenação, uma fonte de vida, mas sim como um instrumento de sufocamento. Eu digo isso porque é possível encontrar alguns que enxergam na Bíblia não uma fonte inesgotável de prazer e satisfação, mas sim uma fonte de sufocamento no sentido de encontrar na Bíblia algo do qual é um meio pelo qual nós exercemos uma tarefa, nós exercemos até em certa medida um ritual, porque precisamos lê-la e porque precisamos, mas sem um sentido, né? Um senso de dever, então, enfadonho com essa leitura, né? E aqui está uma perspectiva incorreta com relação à Bíblia, né? A pessoa que lê as Escrituras por uma obrigação ou por achar que a leitura ela é como se fosse um ritual que deve ser preenchido e completado, no sentido de com isso, ao completar essa tarefa, ao completar essa atividade, ela vai se sentir como se tivesse concluído ali aquilo que era o seu dever, né? Não é assim que as Escrituras elas devem ser lidas, né? Não devem ser encaradas dessa forma. E é interessante pensar que quando você olha para a Bíblia e tem uma percepção correta sobre ela e medita sobre ela de forma correta, né? A cada vez que você lê, fica sempre aquela sensação de desejo por ter mais e querer cada vez mais e desejar conhecer cada vez mais. Então é exatamente o contrário, né? É exatamente a perspectiva contrária. E é importante nós abordarmos isso aqui para poder trazer a perspectiva correta sobre aqueles que ainda porventura possam ter essa perspectiva equivocada de que a Bíblia ela deve ser lida como uma tarefa a ser executada e não como algo do qual nós devemos nos deleitar e sim encontrar prazer na sua leitura, né? E uma coisa importante, né, para poder falar sobre isso, pode haver em nosso meio pessoas que fazem leitura da Bíblia, por exemplo, como se fosse uma corrida, né? Eu digo isso porque é muito comum e eu já fiz uso disso em alguns momentos da minha vida. Eu imagino que você também já tenha visto ou já tenha feito uso, e é importante, é algo bom, é algo benéfico fazer uso disso, de alguns planos de leituras, por exemplo, né? Onde é proposto em alguns momentos que você leia, por exemplo, mais de um capítulo, vários capítulos, às vezes 4, 5, 6 capítulos de uma Bíblia, da Bíblia numa só oportunidade, né? De uma só vez. Esses planos bíblicos eles são muito bons, muito interessantes. É uma maneira organizada de você fazer a leitura da Bíblia, mas é importante a gente lembrar que, e aí é importante você ter essa percepção e saber lidar bem com isso, que a leitura da Bíblia não é uma corrida, né? Então, da qual você precisa fazer uma leitura de forma rápida, né? Ou seja, vários capítulos, um texto muito grande num dia, né? Não é adequado fazer isso, não é bom fazer isso, né? O bom sim, o importante sim é que nós façamos essa leitura de maneira pausada e meditando e refletindo sobre ela, né? Então não se trata aqui de uma corrida, de quanto mais eu leio, melhor. Não, trata-se de uma leitura, sim, para ter conhecimento, né? Para se aprofundar, para meditar, para ali então ser ali alimentado pelo nosso Deus, né? Então não se trata de uma corrida, mas sim se trata de uma degustação, eu diria assim, né? De você se realmente ler e meditar e considerar e ver as verdades
verdades que há ali para a sua vida, as correções também que ali estão, as palavras de consolo, de alegria, tudo isso é possível encontrar então nas Escrituras, né? Então não se trata de uma leitura rápida, corrida, mas sim uma leitura com alegria e com satisfação ali, né? Uma outra leitura, uma outra forma incorreta de ler as Escrituras é como se fosse uma caixinha de promessas, né? É possível que você também reconheça isso em algum momento da sua vida. Você já deve ter visto algo nesse sentido, né? Onde tem onde é proposto uma caixinha mesmo, né? Onde você tira dali um papel e tem ali alguns versículos, né? Alguns versículos soltos, né? Que estão mais para um biscoitinho da sorte, né, que é muito comum ali em comida chinesa, né, onde você pega ali um versículo específico que, em certo sentido, pode até falar com você naquilo que você tem vivenciado em dado momento, mas não é a maneira correta ali de ler as Escrituras, né? O ideal é que você faça uma meditação considerando um texto com o seu contexto e entendendo ali as aplicações que há para a sua vida, né? Então não é apenas sortear ali um versículo e fazer a leitura, mas sim uma meditação constante, uma meditação correta ali daquilo que você está lendo, tendo por base ali, por princípio, o texto como um todo, o contexto e como aquilo se enquadra na sua vida. É importante considerar também que cada vez que nós lemos determinado trecho das Escrituras, né, eles nos falam coisas distintas, diferentes, né? Então, é possível, bem possível, eu diria, que você leia um texto hoje, né? E daqui a 6 meses ou 1 ano você vai ler esse mesmo texto e você vai ter uma percepção diferente dele, né? Porque a palavra de fato é viva, né? Então ela acaba te alimentando de uma outra maneira. Você vai descobrindo ali alguns segredos que num primeiro momento você não tinha visto, e no terceiro momento vai ser diferente. Então isso é maravilhoso na palavra de Deus, que Ele mesmo vai nos trazendo ali a luz sobre as verdades que Ele quer falar conosco, e é extremamente rico ali então para a nossa vida, né? O autor ele cita alguns cristãos e seus exemplos reais como uma forma de nos encorajar e nos desafios que nós encontramos hoje. E aqui nesse tempo o autor ele cita Lutero para nos lembrar que a Bíblia ela deve ser lida como o Evangelho. Eu quero fazer essa leitura com você nessa citação que o autor traz de Lutero, né? Ele diz assim: aquele que ler as Escrituras de maneira correta e proveitosa deve cuidar para achar Cristo nelas. Dessa forma, sem dúvidas, ele achará a vida eterna. Por outro lado, se não estudo e não entendo Moisés e os profetas de modo a descobrir que Cristo veio do céu para a minha salvação, tornou-se homem, sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitado e ascendeu ao céu para que por meio dele eu desfrute a reconciliação com Deus, o perdão de todos os meus pecados, a graça, a justiça e a vida eterna, então a minha leitura da Escritura não tem proveito algum para a minha salvação. Posso, sem dúvida, tornar-me um homem erudito por ler e estudar a Escritura e pregar o que tenho obtido, mas nada disso me faria bem algum. Então, Lutero aqui ressaltando que nós devemos ler as Escrituras de maneira correta e, principalmente, olhar para ela enxergando sempre, né? Porque as Escrituras fazem isso constantemente, apontam para o nosso Senhor Jesus, né? Então, enxergando sempre a figura de Cristo nos textos que nós temos lido, né? Um ponto importante que eu quero mencionar com você aqui é que nós devemos fazer da leitura um hábito diário, né? Sem o qual nós não vivemos um dia normal. Então, a minha sugestão é que você tenha sempre, durante o seu dia, um horário específico reservado para que você possa fazer, então,
a leitura da Bíblia, né? A minha sugestão é que você faça isso principalmente pela manhã. Talvez seja um tempo mais difícil para você, mas principalmente pela manhã ali, no início do seu dia, você poder meditar nas Escrituras é algo extremamente importante, porque você consegue ali logo pela manhã adquirir esse conhecimento e ir meditando sobre ele durante o seu dia, né? Então você vai ali considerando durante o seu dia cada uma das palavras, tudo aquilo que foi dito, e isso vai ali te preenchendo durante o dia. Você vai ali então exercitando isso. É uma recomendação que eu deixo aqui para você, né? Uma outra recomendação nesse sentido, com relação à leitura da Bíblia, né, é manter uma rotina e disciplina, né, de leitura diária da Bíblia, né? Então, fazer isso de forma rotineira, né, não apenas de maneira casual, mas de maneira rotineira, ou seja, diariamente você fazer a leitura das Escrituras e se disciplinar a isso, né? Eu digo disciplinar porque, meus irmãos, se não for assim, nós não conseguimos, né? Porque falhos que somos, pecadores que somos sempre, nossos olhos estão sempre quase constantemente desviados para outras coisas, para as outras atividades, e ler as Escrituras, orar, é algo que requer de nós disciplina. Perceba que não é algo, eu não quero dizer aqui que é algo que traz para a nossa vida, por exemplo, um ritual. Não é isso. Não estou falando de algo, de um rito aqui a ser seguido, mas sim uma disciplina de você diariamente, num horário específico, você parar para ler as Escrituras, né? Fazer isso como você faz, por exemplo, com o seu café da manhã, né? Sem o qual você não sai pela manhã, não vai viver o seu dia de trabalho, enfim, seguir a sua rotina. Então, assim deve ser também com o hábito da leitura, né? Eu já falei que não é uma maratona, né? Não é uma corrida, então, às vezes, nós temos, assim, alguns planos que nos sugerem ler um número maior de capítulos, e se nós temos essa disponibilidade, façamos isso, façamos a leitura dessa forma, mas permita-se também ler no seu ritmo, caso você não consiga acompanhar essa leitura em volume maior, né? É importante a gente lembrar que melhor é a qualidade do que a quantidade, né? Então, é uma leitura que nós devemos, de fato, fazer de forma reflexiva, né? E considerando, então, aquilo que tem para nossas vidas, né? Uma outra coisa importante a considerar nisso, né? Uma outra atividade importante nisso é considerar que imprevistos acontecem, né? Então, por exemplo, na noite anterior, né, você pode ter uma ocasião que foge do seu controle. Por exemplo, às vezes, no meu caso aqui, eu tenho 2 filhos, né? Um deles pode não estar bem e eu passar ali então a noite o assistindo, de forma que pela manhã eu já não consiga estar disponível, disposto para poder fazer leitura no horário habitual, ou ainda alguém precisa de alguma ajuda, a minha esposa precisa de uma ajuda, eu preciso fazer algo que foge à minha rotina. Então, imprevistos acontecem, né? Então, não se martirize por isso. Se hoje, por exemplo, você não conseguir fazer uma leitura como você faz de forma habitual, de um capítulo, 2 capítulos, enfim, aquilo que é usual para você, se você conseguir ler apenas 2 versículos, 3 versículos, e conseguir dali então extrair aquilo que é importante para a sua vida, para a sua meditação, já é importante, né? Já é necessário. Você deve sim manter a disciplina de diariamente fazer a leitura bíblica, mas se houver em algum momento algo que fuja do seu controle e você não consiga fazer isso de maneira usual, não se martirize por isso, né? Imprevistos acontecem, estão sobre a soberania de Deus. Então, no dia de hoje você não conseguiu, mas no dia de amanhã você volta à sua rotina normal e não tem problema algum com isso.
Vamos então para a segunda parte, né, que é a oração, né, que é expirar. Então, orar é expirar, né? Primeiramente, nós inspiramos e depois nós expiramos. E essa relação lógica da respiração também é assim na leitura e oração, né? Você há de concordar comigo que orar também é tão importante quanto ler as Escrituras, né? Por intermédio da oração, Deus fala conosco, né? Deus fala conosco por intermédio da sua palavra e nós respondemos a Ele em oração, né? Então, oração é algo constante na vida do cristão, oração é algo necessário na vida do crente, né? Então, de igual maneira, na mesma rotina que você tem, né, de orar, seja pela manhã, se você não consegue pela manhã, à tarde ou à noite, enfim, da mesma forma que você exercita ali o ato de ler as Escrituras para ali encontrar alimento, você também deve se colocar em oração diante do Senhor para poder retornar a Ele, para poder colocar o seu coração diante dEle, né? Então, a oração é algo extremamente importante. Considere também, né, e tenha sempre em perspectiva que a oração é dependência de Deus, né? E na maioria das vezes, quando nos colocamos em oração e dependência de Deus, sobretudo em momentos onde o nosso coração está apertado por algo que nós estamos vivenciando, algo que está acontecendo ali que não é algo normal, algo que nos atinge de alguma forma, todas as vezes que nós oramos e nos colocamos em dependência de Deus, você encontra alívio, né? Você encontra alívio ao poder colocar isso diante do nosso Senhor, né? Então, a oração, ela é sim dependência e alívio para aquilo que tem nos afligido, né? 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, diz que nós devemos orar sem cessar, né? E você pode se perguntar, nossa, mas como eu vou orar sem cessar, né? Como que eu vou, por exemplo, fazer todas as demais coisas do meu dia se eu tenho que orar sem cessar, né? O ensino aqui, na verdade, é que nós devemos avançar pela vida, né? Orando constantemente, né? Em vez de apenas separarmos alguns minutos do nosso dia para isso, né? Então, onde você estiver, você pode e deve sim, na verdade, manter esse relacionamento com o Senhor, né? De se colocar diante dele, de se colocar o seu coração diante dele, expressar para ele aquilo que está acontecendo na sua vida, né? Esteja completamente em dependência de Deus por intermédio da oração. E aqui eu quero trazer duas indicações, né, assim como eu fiz lá com relação à leitura bíblica, com relação a orar, né? Então, por vezes, não é incomum encontrar pessoas que têm dificuldade com a questão da oração, por não saber exatamente como fazer e a forma adequada de fazer. Eu diria que tão somente seja verdadeiro, né? Coloque seu coração diante do Senhor e expresse para Ele aquilo que você está sentindo, né? Talvez mais uma das perspectivas erradas que nós temos é considerar que Deus não sabe exatamente aquilo que se passa dentro do nosso interior, né? Pelo contrário, Ele sabe tudo que há no nosso interior, que há no nosso coração, das nossas intenções, inclusive aquelas pecaminosas. Então Ele nos conhece intimamente, então não há nada que você vá colocar diante de Deus que Ele já não conheça, né? Então, tão somente em dependência dEle, de maneira sincera, exerça isso, né? Abrindo seu coração diante de Deus. Ainda assim, se houver alguma dificuldade, né, nós podemos e devemos, inclusive, lançar mão das Escrituras para isso, né, para poder nos colocarmos em oração diante do Senhor. Então, ore as Escrituras, né? Temos aí diversas maneiras de fazer isso. Por exemplo, no Salmo 23, ele diz lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor agradece ao Senhor por isso. Senhor, obrigado porque o Senhor é meu pastor, eu posso confiar em Ti, eu tenho total dependência do Senhor, e isso é uma alegria para a minha vida. Não há melhor lugar para estar do que estar
na dependência do Senhor, que é o meu pastor, certo de que tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que é necessário para a minha vida, para o meu coração, ainda que eu não entenda, ainda que eu esteja vivenciando tempos de adversidade, o Senhor tem me suprido, o Senhor tem trazido para mim, enfim, então desenvolva ali, né, diante de um versículo, diante de uma leitura bíblica, a oração que você pode fazer com aquilo que você tem lido, né? Busque, meus irmãos, essa comunhão com o Senhor, né? Exercitar-se em oração e essa comunhão com o Senhor. É possível que você conheça uma música que normalmente ela é ensinada para as crianças, né? Que diz assim: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Eu diria que nada mais lógico e natural para o nosso tempo de hoje. Ler a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Que você possa exercitar esses dois hábitos em sua vida de maneira rotineira, de maneira constante, que nós possamos fazer isso, que Deus nos ajude nas dificuldades que nós tenhamos nesse sentido e nos direcione a cada vez mais vivenciar a vontade dele em nossas vidas por intermédio da leitura bíblica e da oração. Ler a Bíblia e orar é inspirar e expirar. Então, são ações, são atividades necessárias para a nossa vida, para nos mantermos vivos. Considere isso, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.